Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora a gente vai ter a parte 2, contagem combinatória. De novo, quando estou de matemática discreta, estou usando o material da professora doutora Kelly Villacorta para poder fazer este vídeo. Teorema, princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. Se você não viu o vídeo passado, é bom você ver para você ver como é que dois conjuntos é formado. Se A, B e C são conjuntos finitos, então a cardinalidade da união entre A, B e C são a soma da cardinalidade deles menos cada cardinalidade de cada interseção 2 a 2 menos a B, interseção B, menos a interseção C, menos B interseção C, mais a interseção da vamos dizer, cardinalidade da interseção dos três. Perceba esse conjunto. A mais, aí quando vai para a interseção de 2 a 2 fica menos, quando vai para a interseção dos três fica mais. Nós temos a questão lá, aqui, o que é a interseção de A, B e C. A interseção de AB aqui, a interseção de AC aqui e a interseção de BC aqui. Nós então vamos passar agora para um exemplo. Nós temos a prova, claro, mas como falei antes, eu vou falar agora também. Os slides mais completos estão lá com a professora e estão disponíveis para vocês no sistema acadêmico da UF. Então, o teorema do princípio de inclusão e exclusão para N conjuntos vai seguir a mesma linha de raciocínio que a gente viu agora. A1, A2, AN conjuntos finitos, então a união entre eles, a cardinalidade da união entre esses conjuntos será a soma menos a interseção 2 a 2 mais a interseção 3 a 3 e assim por diante, menos a interseção da 4 a 4 mais a interseção 5 a 5 mais ou menos, e assim vai mudando, e sempre seguindo esse padrão de mais e menos. Você percebe que a interseção 2 a 2 vai ser, vamos dizer, as interseções pares, né? 2 a 2, 4 a 4, 6 a 6 serão menos, interseções ímpares como 3, 5, 7 serão positivas. Então nós podemos seguir essa fórmula tranquilamente. E tem que ser feito para todas as interseções, tá bom? Justamente esse é o teorema. Princípio da casa dos pombos. E eu. BCP, conhecido também. Se n for positivo e se n mais um ou mais objetos são colocados dentro de n caixas, então há uma caixa que terá 2 ou mais objetos. Então temos uma demonstração por contradição. Se nenhuma das n caixas contenha mais um objeto, neste caso, n total de objetos seria no máximo n. Contradição, porque há pelo menos n mais 1 objetos. Observação: o PCP afirma que deve haver pelo menos 2 objetos na mesma caixa quando houver mais objetos que caixas. No entanto, mais pode ser dito quando o número de objetos excede um múltiplo do número de caixas. Então, PCP generalizado, sendo K e R maior ou igual a 1, esse R vocês vão ver que é o resto. Se Kn mais R, ou seja, esse K ele se refere a inteiro, tá? N também e R também. Estão em N casas. Então é pelo menos uma casa com pelo menos K mais um ponto. Porém, observação: PCP generalizado. PCP. Mas considerar K igual a R igual a 1. Vamos ver uma prática disso. A gente vai ver agora um exemplo de como isso é feito. Na questão lista de exercícios, temos aqui exercício 15. Use a generalização do PCP, princípio da casa de pombos, para mostrar que num grupo de 85 pessoas, a primeira letra dos nomes de pelo menos 4 pessoas é a mesma. Então a primeira letra é como se fosse um conjunto e quais são os elementos possíveis para ter nesse conjunto? 26 letras do alfabeto. A gente vai desconsiderar o cedilha, tá? O C cedilha, só porque não vi nunca ninguém com a primeira letra que começa com C cedilha. É só mais 26 letras. Então, de A até Z, podemos ter todas essas possibilidades. Só que temos que pelo menos mostrar que é pelo menos 4 pessoas. Então, essas 26 letras são como se fossem 26 caixas. 85 pessoas para 26 caixas.
Você dividindo 85 por 26, você consegue encontrar justamente as respostas. Porque, querendo ou não, o princípio da caixa de pombos é pegar os objetos e colocar em caixas, tal como se fosse um princípio de uma divisão. E nisso você consegue encontrar uma coisa muito interessante. Vai sobrar um número tal, se você fizer a divisão de número tal de elementos inteiros, mas vai sobrar um resto que não é igual a zero. E se ele não for igual a zero, ou seja, se for maior que zero, então ele é o princípio da caixa dos pombos se aplica, porque tem um excedente, e excedente pelo menos tem que estar lá. Logo, vai ser comprovado que pelo menos 4 pessoas vai estar dentro da mesma caixa, ou seja, terá a mesma primeira letra. Você basta fazer o exercício que você vai conseguir. Agora vamos passar para os tipos de combinatória. O princípio do produto pode ser usado em grande parte dos problemas relacionados com a contagem, tal como o princípio da soma também. Mas, entretanto, em algumas situações, seus tornam a resolução muito trabalhosa. Então, vamos usar algumas técnicas desenvolvidas com problemas de determinadas características. Então, tem 3 tipos de agrupamentos: permutação, arranjos e combinações. E antes de conhecermos melhor os procedimentos de cálculo, nós precisamos definir uma ferramenta muito utilizada em problemas de contagem: o fatorial. Acredito que você já conhece, mas é bom dar uma revisada. É tal qual, vamos ver uma tabela de fatoriais aqui agora. Na determinação de produtos antecessores em um número maior que 1, tal que 1 fatorial, 2 fatoriais, 3 fatoriais, 4 fatoriais, 5 fatoriais e assim por diante, é justamente a multiplicação decrescente deles, que está a fórmula fatorial. Portanto, ainda que o zero fatorial será igual a 1. Permutação. Suponha que temos K objetos organizados em uma determinada ordem. A ordem, essa palavra é importante. A ordem vai importar. Se mudarmos a ordem que esses objetos estão colocados, dizemos que fizemos uma permutação entre esses objetos. A pergunta é saber qual é o número de permutações possíveis entre estes K objetos. Para diferenciar entre permutação e arranjo e depois a combinação, sabe que na permutação e arranjo a ordem vai importar. Permutação simples é a ordenação dos elementos de conjunto infinito, quando seus elementos não se repetem, são distintos. É utilizada para determinar a quantidade dessas ordenações. Pn igual ao fatorial de n. Permutação com repetição. Uma permutação com elementos repetidos acontece quando em um conjunto de n elementos. Alguns destes são iguais. Vamos ver um exemplo disso já. Mas tal qual. N fatorial é dividido por T1 fatorial, T2 fatorial. Isso aqui é a quantidade de repetições em um determinado elemento. Isso aqui é outra quantidade de repetições de outro elemento. E assim por diante. E você consegue fazer essa fórmula e vai dar todas as permutações possíveis. Tal qual T1 mais T2 mais Tn seja menor ou igual a n. Ou seja, dividimos o fatorial do número total de n elementos pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Vamos ver um exemplo? Então, questão 26, nós temos aqui. Considerando a palavra probabilidade, quantas palavras diferentes, anagramas com ou sem sentido, podem ser formadas com ela? Então, vamos contar a quantidade de letras. Nós temos P-O-R-O, B-A, B-I, L-I, D-A, D-A. Então, se a gente contasse, temos 2 repetições de B, 2 repetições de A, 2 repetições de D e 2 repetições de I. E nós temos 13 letras no total. Portanto, considerando permutação com repetição, quais serão as possibilidades? Nós temos então 4 letras que se repetem cada uma 2 vezes. E nós temos 13 letras. Só basta aplicar aquela fórmula que nós vimos aqui. E vocês verão que será a quantidade de anagramas possíveis. A letra B da 26 ela é um pouco mais complexa, mais trabalhosa, eu diria. Porém, ela segue o mesmo princípio, em que você precisa calcular a quantidade de, vamos dizer assim, a posição da palavra probabilidade entre todos os anagramas. Eu recomendo fazer o seguinte: calcule a quantidade de anagramas possíveis, começando com a letra R, porque é a única letra que vem depois do P, antes do P, em ordem decrescente. Depois do R vai vir o P. Então,
Quando você calcular R, depois logo vai vir o P e você consegue calcular as outras anagramas até chegar na palavra probabilidade. Você conta as possibilidades possíveis e a partir daí você consegue pegar a quantidade total de anagramas que você tem e dividir justamente por... Quer dizer, dividir não, subtrair pela quantidade de palavras que você conseguiu calcular na letra B, o qual eu estava seguindo, mostrando, e depois você soma o mais um para destacar que a probabilidade está ocupando aquela posição. Você precisa realmente fazer os anagramas começando, por exemplo, com a letra R, ou depois você vai com P, e então você consegue fazer uma ordem decrescente. Você consegue fazer isso. Você pode fazer na ordem crescente também, começar com A, mas é mais trabalhoso. Arranjos. Suponha que temos N objetos disponíveis, então o número de formas de escolher K objetos, onde a ordem de objetos foram escolhidos, importa e é dada por ANK, N menos K fatorial. Né? O N também sendo fatorial do numerador. Observação, permutação é o caso particular de arranjo, ou seja, quando K for igual a N. Assim, a N por a N será igual a N fatorial, permutação. Nós vamos ver um exemplo disso agora. Vamos ver agora o exercício 23.6. Quantos são os anagramas da palavra ângulo que começa com vogal? Nós já vimos anagramas e sabemos que quando se repete, acabam que tendo que ter uma permutação com repetição. Porém, isso aqui não é o caso. Então nós vamos fazer uma permutação com repetição. Mas ao invés disso, vamos ver essa condição. Começa com vogal. Se na letra ela começa com vogal, então a questão é que vai ter o A, o U e o O. A, U e O é justamente três vogais que podem ocupar o primeiro espaço. A, U e O são três vogais que podem ocupar esse espaço. Então é como se você tivesse um arranjo porque o número de objetos aí é diferente. É diferente que o número de posições, sendo que o número de objetos é 3 e a de posições é 1. Nesse caso específico da primeira letra, começar com vogal, né? Então será um arranjo de 3 por 1 vezes a quantidade de letras que restam. Tentem fazer a letra A. B, começam e terminam por vogal. A lógica continua sendo a mesma, mas agora nós temos uma quantidade de, vamos dizer assim, vogal, que vamos dizer assim, um arranjo no começo e um arranjo no final, e depois vocês tentam fazer justamente a multiplicação, o princípio do produto. Você não tem juntas as letras A e N. Então, nesse caso específico do A e N, você precisa fazer o seguinte: você calcule a quantidade de anagramas possíveis sem essa condição, vai ser a quantidade total. Depois você calcula na quantidade de anagramas em que tem junto assim as letras A e N. Você juntando A e N, seja NA ou AN mesmo, sendo juntas, você consegue calcular a quantidade de anagramas. Então pega o total menos essa quantidade e vai dar justamente a quantidade que está pedindo na letra C. Eu acredito que você consegue fazer isso, mas se não conseguir, eu estou aqui para tirar dúvidas. E então, para poder fazer essa questão de não ter juntas as letras A e N, como eu falei na questão de você conseguir fazer os anagramas que tenham juntas antes, para depois subtrair, você precisaria considerar a N como se fosse um único elemento, ou NA. E isso aqui como se fosse um único espaço. Então, em vez de ter 6 espaços, tem 5, certo? Porque você vai considerar junto e vai fazer com que haja vamos dizer, um anagrama como se fosse 5 elementos, 5 espaços, sendo que a N como se fosse um elemento só, porque está grudadinho. O espaço diminui também, porque são como se a N ocupasse um espaço apenas. Considere como se fosse isso, apesar de não ser. E vai dar certo. Mas é isso que eu queria deixar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. E eu só dando a biografia aqui do slide. A gente se vê e até mais.